Bom, pessoal, essa é a nossa aula de número 4. Estamos falando sobre caminha e essa é a nossa última atividade, é um desdobramento das atividades anteriores sobre a interpretação da carta que o Pero Vaz de Caminha, escrivão da coroa, escreve ao então rei de Portugal, Dom Manuel I, no século XVI, na época do descobrimento. Após feito a análise desta carta e feito uma crítica sobre o embate ideológico que aconteceu ali entre portugueses e indígenas naquele primeiro encontro, quando indígenas não sabiam se comunicar com a linguagem do português, não sabia falar o português, e o português também não conseguia conversar com o índio, também no idioma do nativo. Então, aquele embate ideológico ali com relação ao idioma, eles falavam numa linguagem não verbal, e com relação à apresentação dos objetos também, que os portugueses apresentam para os indígenas, os nativos, né? E eles tiveram dificuldade de compreensão, tiveram medo, por exemplo, de uma galinha. Isso o Pero Vaz de Caminha relata na carta. Bom, após feito várias análises, inclusive de dizer, você vai escrever para alguém, isto é, então a sua carta tem que ter um remetente e um destinatário. Tá? Baseado nas características do gênero textual em questão, que é o gênero descritivo, você produzirá individualmente uma carta. Mais uma vez, repito, nos moldes do Pero Vaz de Caminha. Então, nós temos duas propostas aqui. Na primeira proposta, você vai descrever o descobrimento de um novo território. Pode ser um planeta, um lugar fictício. Você vai criar um lugar, né, e vai descrevê-lo na sua carta que você está enviando para alguém. Utilize o máximo de adjetivos que você puder. Tenha uma visão 360 graus deste lugar, deste espaço, e descreva o máximo de informação que você puder. Cores, coisas, tamanhos, especificidades, coisas que você criou, detalhe o máximo de informação. Isso são chamados de características, que é uma das marcas do texto descritivo, que é a estaticidade, é um texto parado, e a apresentação máxima de características. Bom, a segunda proposta é você descrever um estado brasileiro que você menos conheça. Então, escolhe um estado que você menos conheça. Imagine que você foi a este lugar e agora você está descrevendo as características deste lugar, não só do lugar, mas também das pessoas. Também na primeira proposta, você vai ter que fazer um detalhamento descritivo das pessoas, dos habitantes desse lugar, ou dos seres que habitam neste lugar, caso você opte pela primeira proposta. Então, falando ainda sobre a segunda proposta, você vai escolher um estado que menos conheça e vai descrevê-lo para alguém ao enviar uma carta. Descreva o lugar, descreva as pessoas, costumes, características, afeição, aspectos físicos, aspectos psicológicos. Você pode criar diálogo também, caso queira, entre essas personagens, esses habitantes que habitam neste lugar que você escolheu, que você descobriu, ou no lugar que você escolheu detalhar. Bom, independentemente de qual das propostas você optar, as cartas sobre os nativos daquele lugar, utilizar o máximo de características, costumes e crenças. Descrever as características do local descoberto. E seja muito criativo caso você opte pela primeira proposta. Você deve utilizar uma linguagem formal, sem abreviações, sem figuras de linguagens, sem linguagens conotativas ou figuradas.
seja o máximo formal possível. A linguagem deve ser denotativa, portanto, objetiva. Deve ter também um destinatário específico, pode ser o seu pai, a sua mãe, um amigo seu, um professor que você escolher, o diretor da sua escola, dentre outros. Você vai escolher o destinatário e vai endereçar esta carta para ele. Você tem que estar nesse lugar, tal como esteve o Pero Vaz Caminha no Novo Mundo, como os portugueses assim chamavam o Brasil, a nova terra, como eles assim chamavam, que era o Brasil. Para finalizar, explore o máximo de adjetivos para enfatizar tanto o local quanto as características dos habitantes do lugar a ser descoberto. Ao final da atividade, faremos uma rodada de leitura dos textos produzidos. Isso será para a nossa próxima aula. E façam isso, pessoal, no caderno.